Amém? Vocês estão felizes? Vamos ficar mais? Hoje é dia de ceia, dia de milagres, dia de ajuste, dias de preparação para o dia de amanhã. Está preparado? Senão você vai ficar hoje. Amém? Hoje nós temos bolo, aniversariante do mês de agosto. Nós temos ceia, um momento maravilhoso, e temos a palavra do Senhor, que é o melhor de todos, é a boa parte. Por isso, eu convido os irmãos para abrir em Jó, capítulo 1. É um livro que, confesso que eu não queria, eu sempre gosto de passar batido. Jó, muito sofrimento, meu Deus, provas e provas, mas tem muito ensinamento para nós. E eu creio que nós vamos aprender muito com esse homem nessa noite. Amém? Sabe aquele livro que você fica meio assim de... E acabou dessa vez eu caí em Jó e, Senhor, não vou passar batido. E o Senhor falou comigo, eu espero que Ele fale também com você essa noite. Jó, capítulo 1 de Jó. Quero que vocês tenham um pouco de paciência, que nós vamos ler o capítulo 1 para a gente se situar na história, ok? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para que comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos orar. Pai amado, queremos te agradecer pela tua palavra, o privilégio de estarmos escutando a tua palavra essa noite. Mas não queremos só escutar, Senhor, queremos ser ministrados por ela. Queremos... Alô. Queremos sair daqui de maneira diferente como chegamos. Porque a tua palavra vai nos confrontar, vai nos trazer à memória aquilo que precisa ser mudado, restaurado, transformado, e aquilo que nós precisamos entregar no teu altar, para que a gente possa cada vez mais ser semelhantes a ti. Ajuda-nos, Senhor. Traz esclarecimento, traz discernimento, traz entendimento, para que a gente possa entender com clareza aquilo que teu Espírito quer fazer essa noite nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Aqui está mostrando a história, falando da história de Jó, falando que esse homem era um homem muito rico, de muitas posses,
mas aqui é destacado que ele é um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, se afastava do mal. A palavra deixa bem claro isso. E que me destaca aqui, mais do que das riquezas, ele era tão temente a Deus que ele levantava, oferecia sacrifícios ao Senhor, se por acaso algum filho dele viesse a pecar contra o Senhor. Pai, mãe, vocês estão orando pelos teus filhos, apresentando eles ao Senhor? Amém? Jó fazia isso. Ele, independente se estava pecando ou não, ele apresentava a vida dos seus filhos ao Senhor. Tamanho o temor, o respeito que ele tinha com o Senhor. Seguindo no versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste ao meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa, a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tens, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram a fio da espada, só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Só notícia ruim, né? Sempre tem um mensageiro. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada, só eu escapei para lhe trazer a notícia ruim também. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Será que era o mesmo? Não é possível. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Quando o Senhor ele se referiu sobre Jó para Satanás, ele não falou dos bens de Jó, não falou tudo aquilo que ele tinha. Ele falou a respeito da integridade e era um homem reto e que se desviava do mal. Sabe, queridos, para Deus o que vale é o que você tem no coração. Não é aquilo, as posses que você tem.
não é tudo aquilo. E ainda falo mais, você pode ter muitas posses, você pode ter muitos bens, e o Senhor não estar contigo. Ao mesmo tempo, você pode ter nada, e isso não quer dizer também que você é uma pessoa espiritual. Está me entendendo? Para Satanás, Jó era o que era porque ele tinha muitas coisas. Tanto é que ele falou isso. Ele é assim porque ele tem tudo isso. Mas para Deus, Jó, ele tinha tudo porque ele era uma pessoa íntegra. Era consequência. Enquanto que Satanás, ele pensa o contrário de nós. A questão é aqui que Satanás está colocando para Deus o seguinte: Jó, não creio que ele coloque o Senhor em primeiro lugar. Ele tem tudo isso. Se tirar essas coisas, ele não vai continuar te adorando. E aqui a gente vê algumas coisas que Satanás quer tirar da vida de Jó para mostrar para Deus que essas coisas são mais importantes e Jó vai parar de adorar ele. Uma das coisas é a família. Outra coisa são as posses. E hoje nós vamos aprender, querido, com Jó, que podendo ter família, não tendo família, tendo posse, não tendo posse, nosso Deus é a nossa prioridade. Posso escutar um aleluia da igreja? Isso é muito pesado, gente. Isso é muito pesado. Amanhã vai uma mãe enterrar uma filha de 39 anos e vai glorificar o nome do Senhor nessa situação. Ninguém quer passar por isso. Mas, às vezes, passamos por situações porque Deus ele está ajustando o nosso coração e, às vezes, precisa a gente passar por alguns desertos para sermos aperfeiçoados. Lembra daquele povo no deserto? Vocês lembram, sim ou não? Então vamos lá em Deuteronômio 8:2. Aqueles homens estavam sendo abençoados ou não? Sim. Faltava alguma coisa para eles? Não. Sempre estava chegando o maná para eles. Em Deuteronômio 8:2, o Senhor falou: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Às vezes a gente não sabe o que a gente está vivendo, mas o Senhor está nos provando, para saber o que tem aí dentro do coração. Enquanto nós estamos murmurando, questionando Deus de algumas coisas que a gente está vivendo, na verdade, a gente precisa estar indo aos pés do Senhor para entender aquilo que o Senhor quer com essa situação. Esse povo, ele tinha bênçãos, estava debaixo de bênçãos do Senhor, de dia e de noite, não? Tinha nuvem à noite, e de dia tinha nuvem, e à noite tinha coluna de fogo para direcionar eles, para iluminar eles, e tinha as cordonizes também, para não passar fome, e as suas sandálias não se desgastavam. Era bênção ou não é, gente? Mas só que era um povo que o Senhor não estava agradando o coração de Deus. Então, queridos, primeira coisa que a gente tem que parar hoje aqui. Porque a minha vida está dando certo, porque agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê, o Senhor está me abençoando. Mentira! Ele pode te abençoar, amém? Mas isso não é condição. Porque se aquele que não tem, o que ele vai pensar? Caramba, aquele está sendo abençoado, eu não. Quem disse?
Então a gente tem que olhar para essas coisas, que não é porque um tá derramando cordonice sobre a vida deles, eles estavam, poxa, a bênção estava sobre eles, mas eles não estavam no coração de Deus. E a gente tem que ficar ligado com isso, aonde, que estação nós estamos. Se nós estamos agradando o coração de Deus ou se nós não estamos agradando o coração de Deus. E por sua vez, aqueles que não têm nada e falar na eternidade, o Senhor, eu vou estar com o Senhor, aqui vai passar logo isso, e vai passar rápido, porque na eternidade, sabe, eu vou ter tudo com o Senhor, como se fosse um espiritual. Quantas vezes a gente vai para essa posição, e que na verdade a gente está se negando, a gente está se escondendo, para a gente não assumir uma situação que nós não deveríamos estar vivendo. O Senhor quer que todos nós caminhem para o propósito que Ele tem para a nossa vida, amém? Não é para ninguém ficar parado, se chegando e se justificando, ou falando, eu passei num deserto, mas agora Deus me abençoou. Pode ter sido, mas não é porque Deus não fica condicionando a isso, que Deus está na tua vida. Amados, Deus está na nossa vida porque nós somos filhos amados. Ele nos ama e Ele está conosco. Mas a gente tem que entender que existe uma parte que depende de nós, uma parte que cabe a nós, a parte de trabalhar, a parte de acordar cedo, a parte de ir à luta, com o suor, conquistar o pão de cada dia, ver uma situação que não deu certo, ter resiliência, levantar e eu vou dar a volta por cima e vou tentar de novo, não vou desistir, eu vou batalhar. Amados, os filhos de Deus, eles têm uma responsabilidade muito maior sobre a sua vida, porque o mundo está olhando para a gente. Se nós somos acomodados, que nós somos aqueles que não dá o exemplo dentro de um trabalho, que faz corpo mole. A nossa responsabilidade é muito maior, porque nós estamos levando o reino de Deus. E quando nós estamos levando o reino de Deus, as pessoas estão olhando para nós. E aí ele vai falar, eu quero isso para a minha vida ou não? O que nós estamos apresentando? Apresentando um reino de moleza? Um reino que chega, que tem duas palavras? Tem hora que fala uma coisa, mas não foi bem isso que eu disse. Pessoas sem palavra? É esse reino que nós estamos levando? Ou um reino de postura? Um reino que assume a responsabilidade daquilo que fala, mesmo que doa, mesmo que tenha prejuízo. Existe um reino sobre as nossas vidas que nós estamos levando e nós precisamos chegar e sabermos que isso é muito grande, porque nós estamos dando testemunho de vida através da nossa postura, não só quando a gente fala da palavra de Deus, mas quando nós estamos dentro de um trabalho, falando com pessoas, e aquilo que está saindo da nossa boca é o reino de Deus, está edificando ou não? Então, às vezes, a gente tem que parar com essas coisas de que se aconteceu isso, Deus está. Se não aconteceu isso, então Deus também pode estar. Deus não está. Criando rótulos e rótulos. E nós acabamos levando irmãos a ficarem doentes, ficarem mal. Porque se um fala que foi abençoado e recebeu isso, recebeu aquilo, outro, um emprego, glória a Deus, tal, e o outro também falou a mesma coisa, esse outro vai se recuar e falar assim, Deus não gosta de mim, Deus não está comigo, eu estou sofrendo, eu estou passando uma vida que eu não era para passar, mas eu estou passando porque Deus não está comigo.
Então nós temos uma responsabilidade daquilo que nós estamos falando. Temos que ter responsabilidade com tudo aquilo, nossa postura, queridos. Dentro da igreja e fora da igreja. Amém? E aí o Satanás, ele vai tocar justamente, voltando para Jó, ele vai tocar justamente nas finanças de Jó. É o primeiro ponto que ele mexe. Ele acaba com as juntas de boi. Ele acaba com as indústrias de Jó. Aí ele mexe no bolso de Jó. E justamente era o que ele usava para fazer holocausto ao Senhor. Aquilo que o Senhor, que Jó usava para adorar o Senhor, Satanás vai e toca e tira. Amados, ele está querendo tirar você desse lugar de adoração. Por isso que você tem muita resistência, tem dificuldade de chegar terça-feira. Dificuldade de chegar na igreja e adorar o Senhor. Dificuldade de escutar um louvor indo para o trabalho, dentro da sua casa, lavando uma louça. Você entrar na presença do Senhor. As distrações estão aí para te roubar a adoração ao Senhor. Porque é uma maneira que ele tem para te enfraquecer. Quebrar a conexão com o Pai. E aí a gente vai mais à frente, e aí os camelos. A empresa de Jó tinha 6.000 caminhões, que era o camelo na época, que era o caminhão, para levar as coisas. Faliu a empresa de caminhões de Jó. Perdeu tudo. Falência. Não satisfeito de mexer nas finanças, mexer na sua adoração, mexer nas suas finanças, ele vai e mexe na família. Aí é a parte onde dói. Aí aperta. Queridos, eu não sou chegado a esse livro por causa disso aí, né? Porque quando toca na família, a gente... Meu Deus, meu Deus. Mas por isso que alguns discípulos do Senhor falaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Tem coisas que a gente precisa aumentar a fé. No natural é impossível, querido. É impossível a gente vencer, a gente superar. Mas em Deus é possível. Ninguém gosta de falar sobre isso, porque você olha para o teu filho, olha para a tua filha, olha para o esposo, olha para a mãe, olha para o pai, olha para a esposa, até a sogra, olha para ela também, ninguém quer perder. A sogra do Vamir está aí. Dona Zilda cozinhava, que era uma maravilha, hein, Dona Zilda? Ainda cozinha? Glória a Deus. Aleluia. E aí, depois disso tudo, Jó capítulo 1, versículo 20, fala essa pérola. Então Jó, essa atitude, se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Depois desse caos na vida dele, o Senhor, ele adorou. Antes disso, uma coisa que você entenda. Quando Deus deixou Satanás tocar em Jó, só uma coisa que ele não deixou tocar: tirar a vida de Jó. Botou um limite. E isso eu quero falar para você. Você pode passar a aprovação que for, mas tem limite. Deus bota um limite. Aquilo que você está passando tem limite. Não é algo que você não vai suportar.
Você pode suportar sim, porque Deus botou um limite. Ele sabe muito bem aonde você pode ir, até onde você pode suportar. Até onde você vai, e ali Ele vai estar junto contigo, te sustentando. Entenda isso. Tem limite para tudo aquilo que nós vivemos. Tem limite. Porque Deus está no comando. Vocês acham que se Satanás pudesse, ele ia ficar só brincando com a gente, querido? Ele tinha exterminado todo mundo. Ele tinha acabado com todo mundo. Mas tem limite. E nós temos um Pai. Dê graças a Ele. Graças a Deus, por nós termos um Pai. E Ele nos guarda de dia e de noite. Para a gente não esmorecer. E aí a gente vê esse homem falando isso: no saí do ventre da minha mãe e no tornei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que coisa linda, Senhor. É para esse lugar que o Senhor quer nos levar. E hoje é um dia de milagres. E eu creio que o Senhor vai nos aperfeiçoar na nossa fé. Porque para ter milagre eu preciso de fé, querido. Eu preciso de fé. Nós estamos vivendo um tempo que o Senhor se manifesta, mas através daqueles que se posicionam, daqueles que buscam, aqueles que creem, aqueles que exercitam a sua fé. E aí a gente começa a entender por que as coisas não estão acontecendo, por que o milagre não está acontecendo, por que os prodígios, as maravilhas não estão acontecendo. Será que está faltando fé na terra? Será que está faltando fé na terra? Será que no primeiro embate, na primeira prova, eu já digo que não dá mais, não estou aguentando, está difícil, e eu começo só reclamando com Deus, em vez de ir e adorar e glorificar o nome dEle? Queridos, nós não precisamos de motivo, escuta isso, nós não precisamos de motivo para adorar o Senhor. Não é porque está tudo bem eu vou adorar o Senhor. É no pouco ou no muito, eu preciso adorar o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda glória e toda honra. Por isso que nós o adoramos. Nós não podemos esperar as coisas acontecer, aí sim, agora eu vou adorar, agradecer. Até porque uma das maneiras de nós exercitarmos a nossa fé é adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle por aquilo que você nem está vendo, já agradecendo a Ele, glorificando o nome dEle, trazendo à existência o sobrenatural, daquilo que não se vê, trazendo à existência, glorificando, adorando, ao ponto que as pessoas podem olhar, você está maluco, você não está vendo nada, mas eu já estou agradecendo, porque pelos olhos da fé eu creio que Ele já está trabalhando, já está fazendo, já está acontecendo. O fato de não estar vendo não quer dizer que não está acontecendo, está acontecendo, já está formando, já está sendo preparado para na hora certa acontecer. Amados, tem oportunidade, eu já vivi isso, que o Espírito Santo chegou e falou comigo assim claramente: é a oportunidade para você me adorar, é a oportunidade. E aí veio no meu coração, poxa, é mesmo, porque quando estiver tudo bem, que graça adorar Ele. É nesse momento que está apertado, está doendo, meu coração não quer, eu estou desanimado, eu quero é chorar, mas eu tiro força para glorificar, adorar o nome dEle. Você move os céus, querido, você move o sobrenatural. É essa hora que os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo. E aí ele vê um coração contrito, um coração apertado, adorando o Pai, e todos eles olham, se prostram e vê
aquele que está adorando junto com eles, querido. As nossas adorações, nossos louvores ao Senhor, move os céus, move os céus. Creia nisso, querido, para que você veja a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. E você vê Jó. Não pense você, a gente, não vou passar aqui os 42 capítulos de Jó para vocês entenderem aí. Se vocês quiserem, eu posso começar. Se quiser, cada um lê um capítulo, pode ser? Mas não, brincadeira. Mas a gente vê a aflição de Jó. Ele vê, você vê que Jó não murmura contra Deus. Ele expõe aquilo que ele está vivendo, o sofrimento dele, na carne dele, tudo que ele está passando. E aí a gente vai lá em Jó 29. Para você ver como é que os homens são cruéis. Aqui Jó, ele fala como ele era respeitado. Ele fala como ele era admirado. Você vê aqui, capítulo 29, no versículo 7. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça preparava a minha cadeira, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se punham em pé. Tamanho é o respeito. Aí a gente vai para o 30, versículo 1, fala assim: agora, porém, zombam de mim os de menos idade do que eu. Então, quando ele tinha posses, ele sofria na carne, ele não sofria na carne, ele vivia uma vida próspera e todos respeitavam. Mas a partir do momento que todos veem aquilo que ele está vivendo, está passando, além dos amigos, todos zombam dele, sofrimento. E ele sofreu de todas as maneiras, não só na carne, não só pelas perdas financeiras, perda pela família, perda de amigos, todos deram as costas para Jó. Mas em Isaías 43, ele tinha uma certeza. No versículo 13 fala assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele sabia quem era Deus. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele sabia quem era Deus. Apesar de tudo isso que ele estava vivendo, ele tinha forças em Deus. Ele sabia quem era o eu sou. Ele sabia quem era aquele que tinha tudo nas mãos dele. E aí, depois disso tudo, a gente vai lá para o final, capítulo 42, já estou acabando, que hoje é ceia. Hoje é ceia, glória a Deus. E aí a gente vê a restauração de Jó, de um homem posicionado. Aí você vê no Jó 42, no versículo 10, fala assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs,
e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas. Quantas ovelhas ele tinha primeiro? Lá que nós oramos. 7.000, dobrou. Glória a Deus. 6.000 camelos. Quantos camelos? Quantos caminhões ele tinha? 3.000, dobrou. 1.000 juntas de bois e 1.000 de jumentas. Quanto ele tinha antes? 500 cada. Dobrou. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Dobrou? Ué, mas aqui no capítulo, no versículo 10, no final, deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Ele dobrou tudo, por que não dobrou os filhos? Ele não perdeu os filhos, o Senhor recolheu. É uma visão que a gente tem totalmente distorcida, que a morte para aqueles que creem é uma passagem para a vida eterna, não é perda, é glória, é eternidade, é bênção. A gente tem que parar com isso. Ele perdeu, os filhos não perdeu. Os filhos foram para a glória, estavam com Deus. Por isso que ele não dobrou, porque não houve perda de filhos. Amém? Aí a gente olha assim e vê assim, caramba, Jó foi próspero, dobrou em tudo. Mas o mais lindo, que nessa situação que ele viveu, nessa prova toda, desse deserto, ele não passou nessa prova toda para dobrar tudo aquilo que ele tinha. O que ele, de mais importante, o tesouro que ele ganhou nessa situação toda, queridos, sabe o que foi? 42, versículo 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse foi o grande ganho de Jó. Você está preparado para passar por um deserto, para no final você ver Deus nessa situação? Vale a pena passar por um deserto e você ter experiências sobrenaturais com Deus? Você conhecer esse Deus que Ele é real? Está todo mundo assim. Quem quer passar em deserto? Mas, amados, só tem uma maneira de conhecer a Deus. Não é dormindo em casa, não é vendo Netflix. É vivendo situações que você não tem controle. Você perdeu o controle. Não está... A ciência diz não, as situações diz que não tem mais jeito, e você vai ver a glória de Deus se manifestando. Você vai ver que esse Deus existe, que Ele é maravilhoso. Você não vai mais falar que esse Deus, eu ouvi falar que tem um Deus aí, não. Eu vi com meus olhos a glória de Deus na minha vida. Para conhecermos esse Deus, precisamos passar por situações estreitas na nossa vida, que a gente não quer passar. Mas hoje nós estamos aqui para falar para o Senhor: aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu sozinho eu não aguento. Eu sou fraco. Eu sou limitado. Qualquer coisa eu desisto. Eu jogo a toalha. Mas aumenta a minha fé, Senhor. Me sustenta, Senhor. Aquilo que eu estou passando agora, Senhor. Me sustenta, Senhor.
Me fortalece, Pai, que eu quero ver a manifestação do Teu poder. Eu quero conhecer o Teu poder, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ver com meus olhos o Senhor. O Senhor quer se manifestar aos filhos. Entendam isso. Então, aquilo que você está vivendo, ou aquilo que você pode passar, entenda que é a oportunidade que nós temos para que Deus se manifeste nessa situação e você possa conhecê-lo verdadeiramente. Sair dessa posição que nós estamos, com uma posição, sabe, de profundezas nele. O Senhor está querendo nos expandir, o Senhor que está querendo nos amadurecer, o Senhor está nos querendo nos posicionar onde nós devemos ficar. Então, as diversidades da vida é para a manifestação da glória de Deus. Não é para nós ficarmos murmurando, reclamando, ser um reclamão. Para. Veja com oportunidade, começa a glorificar o nome do Senhor, para que você possa ver a glória dele na tua vida. Ele quer se manifestar, seja qualquer coisa, ele é maior. Nós lemos Isaías: nada pode fugir do eu sou, nada pode fugir do poder dele. Mas para isso eu preciso me posicionar e falar: Senhor, eu creio, e eu começo a glorificar o teu nome, eu começo a adorar o teu nome. Está doendo, mas eu tiro forças para adorar o teu nome, exaltar o teu nome. E esse homem, em Jó 19, para fechar, da palavra que ninguém gosta, mas necessária. Quer ver a Deus? Você sabe por que Jó o adorava? Olha o que ele falou em Jó 29, no versículo 25. 19. Alguém falou 29 aí? Está errado, quem falou 29, é 19. 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Nós somos de uma geração que ele já veio e derramou sangue por nós. Nós podemos dizer: o meu Redentor vive. E é isso que nos sustenta. E nós cantamos aqui: ele vive, ele vive. O meu Redentor vive. Nós não estamos aqui para glorificar, adorar um Deus morto, um Buda da vida, ou seja lá o que. Ele ressuscitou em carne e osso. Ele, quando voltou para os discípulos, falou: tenho fome, o que tem aí para comer? E espírito não tem fome, querido, não come. Mas o meu Deus, ele ressuscitou em carne e osso, e ele foi levantado aos céus, num corpo glorificado, tá? Está sentado hoje à direita do Deus Pai. Glorifica o nome dele. Ele vive, ele é lindo, ele é maravilhoso, e hoje nós temos a oportunidade de comemorar mais uma vez, ceiar, e aqui glorificar mais uma vez, lembrar desse ato de amor para nossas vidas, até que ele volte. Por isso eu peço que traga os elementos.
geração de um Deus vivo. O Senhor quer nos esticar, queridos. Quer trazer um entendimento para nós. Quer tirar toda a religiosidade das nossas vidas e nos levar para uma vida de avivamento. Quer ver milagres, quer ver prodígios, quer ver maravilhas? Vamos glorificar num aperto. Vamos chamar a existência do sobrenatural. Vamos chamar o Rei da glória. Que a gente chame os céus para que possa tocar com a terra e aqui junto ter uma explosão. Céu e terra glorificando e adorando o Senhor. Não porque eu estou vendo alguma coisa, porque nós, para adorarmos ao Senhor, como falei, não preciso de algum motivo, mas sim porque Ele vive, porque Ele é meu Deus, porque Ele me escolheu, mesmo eu todo sujo, eu todo errado, Ele entrou na minha vida, Ele me escolheu e me tirou das trevas e me trouxe para o reino da luz. E hoje eu vivo junto com Ele. Nós vivemos junto com Ele. Uma nova vida, eternidade, para aqueles que creem. Se tu crê, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Nós estamos aqui relembrando que Ele vive. Aleluia. Pois todas as vezes que comerdes pão e beberdes cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Senhor, nós queremos apresentar a Ti esses elementos que simbolizam, Senhor, esse pão, o Teu corpo, que foi transpassado por aquela lança, Senhor, que derramou, Pai, aquela água por amor de nós. E o sangue que foi derramado, esse vinho, esse suco de uva, representando, Senhor, o sangue que naquela cruz, esse sangue precioso, foi derramado também por amor de cada um aqui. Que naquela cruz, enquanto em agonia tu estavas, Senhor, foi por amor a cada um que está aqui. Senhor, que essa noite, quando nós bebermos e comermos, Pai, desses elementos, que um milagre possa acontecer na nossa vida. Eu creio, Senhor. Pode distribuir os elementos. Não coma, não bebo ainda, que eu quero orar antes com vocês.
Essa noite eu quero que você apresente ao Senhor a sua fé. Não tenha vergonha. Os discípulos pediram: aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Ore ao Senhor. Fala para Ele: eu quero amar a Deus acima de tudo. Eu reconheço que eu estou fraco na minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero fé, Pai. Eu recebi essa noite um entendimento que eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todas as coisas, acima dos negócios, acima da minha família, acima de tudo. Mas para isso, Senhor, aumenta a minha fé. Essa noite é uma noite de milagres. E nós cremos, Senhor, que nós vamos sair daqui com uma dose extra de fé. Que nós vamos ter um outro posicionamento, Senhor, referente à nossa postura perante Deus. Homens e mulheres posicionados, apaixonados pelo Senhor, que não precisam ver para crer, que não precisam ver situações para adorar o Senhor. Em tempo e fora de tempo, adoram ao nosso Senhor, que levantam louvores à sua majestade, de dia e de noite, glorificam o seu nome, de dia e de noite, exaltar o nome do Senhor, de dia e de noite. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Porque queremos sim ter experiências contigo, Senhor, para poder falar. Não conheço Deus de ouvir falar, mas porque meus olhos o veem. Comamos e bebamos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a
história nunca viu nem cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu nem cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu nem cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu nem cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Eu bem sei que meu Redentor vive, e por vir ele vai se levantar. Jó falou isso. Para nós, teria que ser: eu bem sei que meu Redentor vive, e por fim ele se levantou. Aquela cruz. Geração eleita, geração da nova aliança, filhinhos amados, filhinhos privilegiados, filhinhos da nova aliança. Não esqueça disso. Não esqueça que tu és muito amado. Não despreze a tua condição de filho. Chame a responsabilidade. Haja como tal e glorifica o teu papai. E você verá a glória de Deus se manifestando. Fica com essa palavra. Amém. Seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje. Seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje. Seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje. Que seja agora, vem derrama. E que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama a terra clama.
Seja hoje, seja agora. Seja hoje. Seja hoje. Seja hoje. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo, santo é o nome dele. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Tu és lindo e maravilhoso, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 aleluia. Se deixar, vai vigília hoje de novo. Glória a Deus. Queridos, deixa eu só ajustar uma coisa que eu falei para vocês. Às vezes ficou subentendido que para a gente ter mais fé, eu preciso passar por algo terrível, uma prova, para que eu veja a glória de Deus. Não é isso. A questão é que o povo de Deus, qualquer provinha, qualquer coisa, já entrega os pontos. O que eu quero dizer é o seguinte: as coisas difíceis que a gente passa são momentos para glorificar o nome de Deus, não para reclamar. Glorifica. Coloca em prática a tua fé, exercita. Porque Deus vai se manifestar. A questão é que o povo de Deus está jogando logo a toalha, já está desistindo. E mal sabe que é o momento ideal para a gente exercitar a nossa fé, praticar a nossa fé nas situações. E como é que eu vou praticar a fé se está tudo bem, glorificando o nome dele? Mas nessas bolas divididas, nesses probleminhas que ficam nos roubando, aproveita, exercita, vai, glorifica. Não se deixe abalar por tudo. Não se deixe abalar. Chama a existência do reino de Deus para a tua vida. Começa a colocar: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio.
São coisas pequenas, mas que você vai exercitando a tua fé e o Espírito Santo vai falar contigo, ó, fui eu. E aí você vai tendo experiências com Ele, cada vez uma atrás do outro. E você vai ser uma pessoa cheia de experiência desse Deus. E vai estar consolidando a tua fé. Não precisa ser como Jó, perder tudo para você exercitar a tua fé. Amém? Estamos entendidos? Aquilo que você está vivendo é para glorificar o nome do Senhor, não para você parar. Amém? Amém. Queria chamar aqui a todos aqueles que fizeram aniversário agora em agosto. Vem aqui na frente para orar. Enquanto isso, aqueles que quiserem dizimar e ofertar